Você já se perguntou em quanto tempo o seu dinheiro pode dobrar? Talvez você ache que isso só é possível se você ganhar na loteria, ou acertar aquela ação, ou fazer um investimento muito arriscado. Mas a verdade é que existe uma fórmula matemática simples, criada há mais de 500 anos, que nos mostra exatamente quanto tempo leva para o nosso dinheiro dobrar, se multiplicar, sem mágica, sem truques, só com o poder dos juros compostos e dos investimentos certos. E se você investir no Tesouro Direto, em ações, em fundos imobiliários e até em Bitcoin, será mesmo que o seu dinheiro dobra rápido? E qual desses investimentos acelera mais a sua jornada rumo à liberdade financeira? Hoje eu vou te revelar como funciona a poderosa regra dos 72, um conceito que todo investidor de sucesso conhece, usa para planejar sua aposentadoria, viver de renda e construir riqueza de forma consistente. E eu não vou ficar só na teoria, não. Eu vou abrir na prática aqui, junto com você, um simulador de juros compostos e te mostrar exatamente o quanto você precisa investir, por quanto tempo e a que taxa para dobrar o seu patrimônio. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque o que você vai aprender aqui pode literalmente mudar para sempre a sua vida financeira. Vem comigo! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse vídeo e a esse canal. Eu sou a Renata Mello e por aqui eu te ajudo a aumentar a sua renda passiva, a cuidar melhor do seu dinheiro e investir com confiança para você subir o seu nível financeiro. Então, se esse assunto te interessa, já deixa para mim o like aqui nesse vídeo e também se inscreva no canal, porque toda semana eu estou aqui comprometida, trazendo um conteúdo importante para te ajudar a cuidar melhor do seu dinheiro. Sem mais delongas, depois que eu aprendi isso aqui, a minha cabeça literalmente explodiu e o que me fez gostar e aplicar cada vez mais a educação financeira na minha vida. Eu vou te mostrar aqui a regra dos 72, que foi criada por Luca Pacioli, um contador italiano, que ele fez cálculos e projeções de quanto tempo demora para dobrar o nosso dinheiro. Então, essa regra do 72 mostra quanto tempo demora para o seu dinheiro dobrar, levando em conta a taxa de juros que você consegue através dos seus investimentos. Então, só para você ter uma ideia, aqui eu estou na calculadora de juros simples do site do Investidor 10 e eu vou fazer aqui uma simulação para você entender. Se eu deixar R$1.000 a uma taxa de juros, a taxa Selic, que hoje é a taxa básica mãe de juros que regula a nossa economia do Brasil. Hoje, essa taxa está em 14,75 por ano. E se eu colocar aqui num período de 30 anos e calcular, olha só, eu vou chegar lá no final e vou ter 5.425. Esse gráfico mostra que esse foi o nosso valor aplicado, R$1.000, e esse em azul claro mostra a rentabilidade de juros. Agora, olha, se eu calcular na calculadora de juros compostos, deixar os mesmos R$1.000 pelo mesmo período de 30 anos, a uma taxa de juros 14,75 e não vou fazer nenhum aporte mensal, como na outra simulação. Se eu der um calcular, olha a diferença. Eu investi apenas R$1.000, deixei parados por 30 anos. Os juros compostos é que fizeram todo o trabalho para o crescimento do meu dinheiro ter transformado R$1.000 em R$62.000. E o gráfico aqui mostra que o crescimento foi exponencial. Por que isso aconteceu? Por causa do fenômeno dos juros compostos, que é juros sobre juros. Duas coisas para se atentar. A primeira é essa rentabilidade de 14,75%, que é claro que não vai ficar tão alta assim por muito tempo. Hoje ela está alta, mas é uma taxa que varia a cada 45 dias. E onde você olha essa taxa
Selic? Você acessa o site do Banco Central e logo na primeira página, aqui no canto inferior direito, nós temos aqui a taxa Selic. Essa taxa Selic, ela pode sofrer alteração a cada 45 dias pelo Copom, o Comitê de Políticas Monetárias, que pode resolver por manter a taxa, pode resolver por abaixar ou pode resolver aumentar. Então, é uma taxa que não vai ficar fixa por 30 anos. Por isso que você precisa diversificar os seus investimentos para que a longo prazo você chegue bem próximo disso ou consiga uma rentabilidade até maior que isso. A segunda coisa para a gente se atentar é que no primeiro ano você aplicou R$1.000. No segundo ano você ganhou 147. E olha o que acontece no quinto ano. O seu dinheiro, ele dobrou de 1.000, agora você tem quase R$2.000. Então, todo o início é mais difícil. Todo o início demora para o seu dinheiro duplicar. Mas depois disso, o crescimento é exponencial. Tá bom, Renata, mas como eu posso saber o tempo para o meu dinheiro dobrar aplicando a regra do 72? Então, existe uma fórmula onde você vai pegar 72 e dividir pela taxa de juros que você consegue através dos seus investimentos, a taxa de juros anual. Então, por exemplo, se você consegue, através dos seus investimentos, uma rentabilidade média de 10% ao ano, você pega 72, divide por 10% e você demora 7,2 anos para o seu dinheiro duplicar. Então, se você colocou 100 mil para ele virar 200 mil, 7 anos. 200 mil para virar 400 mil, 7 anos. Se você consegue uma rentabilidade de 15% ao ano, que é próxima da Selic hoje, e é bem possível quando você tem uma carteira diversificada entre ações, fundos imobiliários, renda fixa no exterior, ações no exterior, criptomoedas. Quando você diversifica a sua carteira de investimentos, você consegue facilmente essa rentabilidade de 15% ao ano. E aí, aplicando a fórmula, você demora menos de 5 anos para duplicar o seu patrimônio. E é claro que à medida que a composição do seu dinheiro aumenta, o período para você duplicar também diminui. Então, é a bola de neve dos juros compostos te ajudando a conseguir maior patrimônio em cada vez menos tempo. Claro, se você mantiver a mesma rentabilidade. Então, agora eu quero trazer para a nossa realidade, a realidade dos investimentos hoje disponíveis para nós brasileiros. O primeiro deles é o Tesouro Direto. Tesouro Selic, por exemplo, é o investimento mais seguro do país, até mesmo mais do que a poupança, e rende 3 vezes mais. Então, abrindo aqui o site oficial do Tesouro Nacional, Tesouro Direto, nós temos aqui o Tesouro Selic, né, que rende a taxa Selic mais uma pequena taxinha, e você aprendeu a olhar onde fica a taxa Selic, que é no site do Banco Central, e no momento que você quiser investir no Tesouro Selic e quiser saber quanto está a taxa Selic, basta você consultar a primeira página lá do Banco Central. E o Tesouro Pré-fixado, esse Tesouro Pré-fixado, a vantagem dele é que você sabe exatamente o quanto o seu dinheiro vai render. Enquanto os investimentos atrelados à Selic depende de quanto está a Selic, se a Selic baixar, você vai ter menor rentabilidade. Se a Selic aumentar, você vai ter maior rentabilidade. Agora, no pré-fixado, independente de quanto esteja a taxa Selic, você vai conseguir essa rentabilidade. Esse é um ponto positivo, mas o ponto negativo de você pré-fixar uma taxa é que você não sabe o que vai acontecer no país. Então, vamos supor que a Selic atinja patamares muito maiores do que esses aqui. Então, você deixou de ter uma rentabilidade maior, porque você pré-fixou a taxa. Então, eu vou te mostrar na prática aqui, investindo no Tesouro Selic, quanto
quanto tempo demora para o seu dinheiro dobrar? Aplicando a fórmula 72 dividido pela taxa Selic atual de 14,75, nós precisamos de quase 5 anos, 4,8 anos para o nosso dinheiro dobrar. Aqui também não está contando o imposto de renda que você paga sobre os lucros e nem a incidência da inflação. Então, por exemplo, quando você investe no Tesouro Selic, você tem que pagar o imposto de renda sobre o que render e eu também não estou considerando aqui a inflação, que nos últimos 12 meses está na casa aí dos 5,5%. Mas existem outras classes de ativos que não sofrem a incidência do imposto de renda e que também você tem uma rentabilidade acima da inflação. Mas isso aqui é só para você entender como funciona o Tesouro Selic, que tem a inflação e tem o desconto do imposto de renda. Se você investir no Tesouro Pré-fixado, esse com vencimento para 2032, a rentabilidade está fixada em 13,83. Aplicando a fórmula, você demora 5,2 anos para o seu patrimônio dobrar. Ah, Renata, e se eu investir em ações e em fundos imobiliários, será que eu consigo melhorar essa rentabilidade, esse prazo para o meu dinheiro dobrar? Sim, você pode fazer isso olhando a rentabilidade de cada empresa. Então, você olha a rentabilidade de quanto pagou a ação da empresa que você investe nos últimos 12 meses e aplica a fórmula do 72. Você pega, por exemplo, a rentabilidade do Banco do Brasil, coloca na regra do 72 para você descobrir o quanto o seu dinheiro demora para dobrar. E é claro que quando a gente faz essa projeção, a gente faz baseado na rentabilidade passada. E rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas dá para você ter uma noção de quanto o seu dinheiro dobraria em diferentes classes de ativos. E para te ajudar, abrindo aqui o Status Invest, o Ibovespa tem as maiores empresas brasileiras nesse índice. Então, por exemplo, aqui nós temos logo no início aqui que a rentabilidade do índice do Ibovespa ficou na casa dos 14,04%. Mas essa é uma rentabilidade que, assim, é por alto, porque depende de cada empresa. O Ibovespa, por exemplo, se você descer aqui no Status Invest, você vai ver que a composição do Ibovespa são todas essas empresas aqui, e cada empresa com uma participação. 10% do Ibovespa é só da Vale. Banco Itaú, 8% do Ibovespa. Banco Itaú, Petrobras, 6%. E aqui tem a participação das empresas e a porcentagem que compõe o índice. Mas se você quiser saber de cada empresa, você tem que fazer de uma por uma. Ah, e dos fundos imobiliários? A mesma coisa. Você vem aqui na lupa e coloca o IFIX. A rentabilidade do IFIX no último ano ficou em 11,03. Se você quiser fazer de cada fundo imobiliário, tem que pegar a rentabilidade de cada fundo imobiliário, porque o IFIX é um índice que tem todas a rentabilidade de todos os fundos imobiliários aqui do Brasil. Então, aplicando a fórmula em ações, você tem 72 dividido pela rentabilidade do Ibovespa, 5 anos, 5,1 anos. Do IFIX, 72 dividido pela rentabilidade média, 6 anos e meio. Agora, abrindo aqui o site do Investidor 10, no Bitcoin, vamos ver a rentabilidade média dos últimos anos. Olha só o que acontece com o Bitcoin. Eu marquei aqui no último ano, agora aqui nós temos a rentabilidade do Bitcoin. Para você ter uma ideia, se eu marcar aqui a rentabilidade de quem, por exemplo, investiu no CDI, essa linha verde, a rentabilidade média de 11,52, o Bitcoin performou bem acima. Em relação ao IPCA, essa linha amarela é a nossa inflação. E se eu colocar aqui nos últimos 5 anos, performou
muito mais. Nos últimos 10 anos, extremamente mais. Por isso, a importância de você diversificar sua carteira de investimentos para que na composição total você tenha um pouquinho de cada classe de ativos para você garantir uma rentabilidade bem superior. Então, se eu colocar aqui a rentabilidade média do Bitcoin, que ficou na casa dos 107%, e aplicar na fórmula dos 72, demoraria menos de um ano, 0,6 anos, para 100 mil virar 200 mil, ou para 1.000 virar 2.000. Então, tá vendo como a classe de ativo também interfere no tempo que você precisa para o seu dinheiro multiplicar? E se você entendeu que você precisa diversificar a sua carteira para não ficar refém apenas de uma classe de ativos, correr riscos, né? Se você investe apenas em rendimentos que estão ali atrelados à taxa Selic, você tem uma certa previsibilidade, mas talvez você demore mais tempo para o seu dinheiro dobrar ou para você conquistar a sua liberdade financeira. Então, se você quer aprender a investir com confiança em diferentes classes de ativos, eu posso te ajudar. Eu tenho um treinamento completo, passo a passo, sem pegadinhas, sem fórmulas mágicas e sem receber influência de corretores, de assessores de investimentos, de gerentes de banco que lucram te entregando péssimos investimentos, fazendo você tomar péssimas decisões, pagar comissões caras que só vão atrasar o seu processo. Se você quer aprender você mesmo investindo sem depender de absolutamente ninguém, faz o seguinte: escaneia esse QR Code que está aparecendo aqui na tela ou acesse o link na descrição e também no primeiro comentário fixado para você entrar agora e já começar a cuidar melhor do seu dinheiro. Acesse o link que eu estou te esperando na primeira aula dentro do treinamento. E se gostou do vídeo, não saia daqui sem deixar o seu curtir e também compartilha esse vídeo para ajudar a espalhar a educação financeira para outras pessoas que precisam desse conhecimento. Um grande beijo no seu coração, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!